Dias comuns são muitas vezes subestimados. Muitas vezes na vida joguei um foco absurdo em alguns dias que julgava mais importantes que outros e acho que hoje eu penso um pouco diferente. Bom, o vídeo de hoje é sobre alguns dias comuns que passamos durante essa semana. Mas, acima de tudo, é sobre o caminho. Galera, depois de, bateria de lítio, né, novas tecnologias, eu pensei bastante, né, vi quanto dinheiro eu tinha guardado e achei que era hora de tomar essa decisão. Comprei um Tesla. Tá aqui, ó. Ventilador Tesla, 12 volts no Mercado Livre, baratinho e que promete gastar só 1 ampere aqui nas baterias. Vem tudo desmontado. Aqui o motor do Tesla, rapaz. Tô triste que por enquanto eu não vi ainda a marquinha aqui que eu ia... que era... Vem tudo meio assim, amarrado em um saco, assim. Não é a melhor apresentação. Tesla, aqui, ó. Peguei você. Uma coisa que gira de cada vez. Agora eu precisava tensionar a correia do motor que folgou. Tô encantado a correia, né? Porque tá meio... Tá solto, agora eu vou apertar, ó. Tá bem solto. E aí tem feito isso aqui, ó. Ó, pedaço de correia. Tem que arrumar isso aqui. Aqui tem que soltar. Tem um parafuso aqui, ó. Conforme eu aperto, ele vem mais pra... Tá vendo que ele tá vindo? Na verdade não foi. Acredito em você. Qual a atenção ideal, bonito? Ah, tem que torcer assim e sentir, ó. Aí agora eu posso apertar isso aqui. Que é tipo o eixo que ele gira, assim, né? A gente tem correia reserva? Tem. A vida a bordo certamente tem uma série de dificuldades, algumas delas que você não tem na vida em terra, ou pelo menos paga alguém para fazer elas por você. A água ou energia, por exemplo, basta pagar a conta. Ah, tô com saudade de velejar. Muito. Nem todo mundo gosta ou se adapta a essa vida. Se você olha isso e fala, eu nunca ficaria longe do shopping center, ou acha que pegar água de galão em uma praia maravilhosa é algo insuportável, eu acho que não é pra você. Não é pra todo mundo. Mas se você consegue enxergar a beleza, a liberdade, a poesia de formatar a vida dessa forma, é como se estivesse olhando esse mundo com uma nova lente, como se as cores ficassem todas diferentes. Me sinto mais vivo, mais livre, sentindo que no final da minha vida eu vou olhar pra trás e eu não vou me arrepender. Alguns comentários às vezes dizem para eu falar a verdade sobre a vida a bordo. E eu insisto que pra mim não há verdade maior do que essa. É por isso que eu não quero ir pra Terra. Eu já mostrei inúmeros problemas que aconteceram por aqui, meus e de outras pessoas. Mas esse estilo de vida me ajuda a olhar a todos esses problemas com um estado de espírito que deixa eles menores, mais suportáveis. Já tive problemas menores na cidade que me causaram burnout, por exemplo, e deixaram doentes. Talvez por isso algumas pessoas vivendo em terra focam tanto nessas coisas que são realmente trabalhosas na vida a bordo, mas elas veem como algo insuportável. Realmente é pela lente que elas enxergam. Talvez esteja aí uma pecinha que você pode colecionar para ter o seu próprio segredo de uma vida feliz. Cuidar da lente pela qual você olha o mundo. Algumas são bem cruéis para quem usa. Você vai conhecer o clássico dos clássicos das ancoragens de Paraty. Finalmente, Ilha da Cutia. Essa região da Ilha da Cutia, Mamanguá, é muito mágica. Precisei ficar fora um tempo para perceber novamente. Além de linda, essa região te abraça, com centenas de ancoragens bem protegidas. A Ilha da Cutia é a mais clássica das ancoragens de Paraty. E é porque é linda mesmo, bem protegida. O problema é que de tão boa, tá sempre lotado. Mas quando você quer encontrar amigos, é pra lá que você vai. Esses encontros no cockpit são um encontro clássico de velejadores. Você encontra isso em qualquer lugar que tem velejador. Mas aqui, como é mais quente que nos lugares que eu estava ultimamente, é mais frequente. É só seguir a fumaça. E onde tem fumaça no meio do mar, tem um churrasco. De manhã saímos para ir até um lugar que, mesmo eu tendo veleiro aqui por quase uma década, nunca fui. E essa é uma das coisas que torna Paraty e a Baía da Ilha Grande tão incrível para mim. Há centenas de cantinhos para se ancorar em veleiro. Cada um é um jardim lindo. E eu estou muito feliz de estar prestes a conhecer outro deles.
A gente estava na Ilha da Cutia e agora a gente está indo para Mamanguá. Parece que tem uma cachoeira nova aí que eu não conheço. Já que a gente tá junto com amigos, foram ver onde é que é essa cachoeira, saíram um pouco antes. Só que eles estão sem internet, né? E eu não sei como... Não sei onde é que eles estão exatamente. Parece que eles estão ali. Vamos ver, vou chegar mais perto pra ver. Tem um casco preto, mas eu não sei se é veleiro. No mar, como não há obstáculos, conseguimos enxergar mais longe, às vezes no limite dos nossos olhos. Estou falando de algo bem objetivo e físico, como encontrar outro veleiro, mas que serve de metáfora para muito na vida. Vamos conhecer essa cachoeira nova! Vamos ver, ó. Lá tá a amiga Angelita. Olá! Meu, você tá mó atriz de cinema internacional aqui, ó. A Praia do Engenho fica logo na entrada do Mamanguá. É pequena e fica fora do roteiro de passeios da maioria. Apesar de que hoje, por ser um feriado, até que tinha bastante gente. Além do Jack e Angelita, estamos também com o Rony e a Lia, que eram os antigos donos do Onyx, do barco deles. Que era uma antiga vila caiçara. Há algumas poucas casas e ruínas de um engenho, há muito tempo desativado. E uma árvore linda também, que pra mim é o mais valioso dos itens que já vi aqui. Olha, jaca. A trilha pra cachoeira é bem cuidada. E tem um chuveiro com água doce, que pode ser útil se você não se importa em carregar galões até o barco. Mas era hora de começar a subir e descobrir o que a trilha tem para nos surpreender. E se você souber enxergar, lugares assim tem muito para se surpreender. Sandália, melhor, mas Como esse opilhão, pelo menos eu acho que é um. bicho muito esquisito. Se algum biólogo aí souber descrever melhor que bicho é esse, pode deixar nos comentários. Charmoso o caminhar dela. Falta só ver a onça agora. Falaram que é perto, hein? Não sei essa história, eu sempre me engano. Porra, fala que é pertinho. Caminha 3 horas. Tá fácil reformar, ó. Interditada a trilha aqui, hein? Ah, aqui pode ser naquele desbarrancamento lá que deu na casa do caseiro lá que você falou, né? Pouso da Caseira deve ser uma caminhadinha, hein? Cadeia velha, tinha uma cadeia aí, cara. Eu que imaginava uma trilha mais selvagem, na verdade é um lugar bem cuidado, na real. Tem uma estrutura boa aqui, né? Me surpreendeu, assim. Olha aí que tá muito formiga, Maria Deus. Tá. Formigas à parte, que é um dos efeitos colaterais da natureza. Essa trilha é um dos exemplos que morar em um barco não é só ficar dentro de um veleiro. É a chance de olhar com os próprios olhos, viver e experimentar coisas novas. Na verdade, há umas casinhas bem bonitas por aqui. Agora ficou selvagem. Tá boa a pavimentação. Agora é off-road, 4x4 agora, hein? Então chegamos à cachoeira que viemos conhecer. É só eu que acho que toda cachoeira parece uma espécie de templo. Tem uma coisa mágica, transcendental, que faz a mente entrar em outro estado e nos transforma nesse processo. Olha aquele tronco que é demais. Muito! Faz nós pararmos para enxergar coisas, formas, texturas, sons, sentir o ar úmido e fresco. Explorar com os olhos de uma criança absorvendo o mundo. E não há prazer maior do que nos sentirmos crianças depois de muito tempo de alguém decretar que somos adultos. Não enxergar a riqueza disso é uma pobreza muito grande. Agora que a gente já conheceu essa cachoeira, a gente vai pro Bananal, que é um lugarzinho muito gostoso de ficar. Não sei quanto tempo a gente vai ficar lá, acho bastante. Mamanguá também é conhecido como fiord brasileiro, mas na verdade não é um fiord. Fiord é só quando é formado por geleiras. Quando o antigo vale escavado por um rio é inundado pelo mar, como é o caso daqui, se chama uma ria. Parece algo bem nerd trazer esse fato, mas acho que lugares assim ganham uma outra dimensão quando você conhece a história deles. Tanto a história humana quanto geológica. Você começa a imaginar como se formou cada pedra, como era esse lugar há 100, 1000, 10 mil anos atrás.
Isso dá um certo senso de humildade também, muito útil para manter a sanidade da alma. Em um mundo em que todos querem sempre falar, cortar os outros interlocutores para falar mais, e eu não tô aí me excluindo, eu acho que quem ganha por aqui é quem escuta mais, observa mais. No mínimo volta com mais coisas na bagagem. E tem a vantagem também de ser um jogo que todos podem ganhar ao mesmo tempo. Bom, chega de filosofar, porque amanhã vamos ao lugar mais lindo da região, na minha opinião. Ah, que manhã mais ou menos. Que manhã mais ou menos. Tá lindo esse lugar aqui, cara. Eu sempre gostei daqui. Eu tinha vindo poucas vezes, na verdade, mas vai ficar uns dias aqui, acho. O Rony, a Lia, o Jack e a Angelita estão conosco ainda. Confesso que estou com uma preguiça danada de sair do barco, porque tá muito legal aqui, mas... Vamos deixar os veleiros por aqui, pegar os botes e visitar um dos meus lugares preferidos. Não dá pra visitar só uma vez na vida. Vamos então pra cachoeira, onde motores são permitidos até um certo ponto, depois tem que remar. Tem gente de stand-up, de bote, voando. Estão de chapéu. Botes, motores afiados, aí já... Levando remo pra qualquer... Qualquer coisa tem um reboque, a gente faz um trem aí, reboca os dois stand-up, bote. Olha aqui, ó. Uma cordinha no pé. Qualquer coisa, ó. Eu engato a reduzida aqui no meu bote aqui e te Faz um... reboca todo mundo. Eu misturei a gasolina de novo, e quando eu misturo a gasolina de novo, se erra mililitro, já dá problema, entendeu? Mas... É mesmo? É melindroso assim? Cara, eu nunca sei quando é que esse negócio tá funcionando direito ou não. Às vezes ele começa a funcionar bem, eu nem fiz nada. Eu limpei o carburador lá em Ilha Bela, ficou bom o tempo. Você acaba pegando água, época de chuva, assim. Então partimos. Praticamente uma flotilha. Gosto de caminhonete. Por quê? Fica estranho, fica feio. Pode acelera aí, ó. Acelera? Então agora tô feliz com o boné. Não, a decoração no final do teu stand-up é muito bonita. Combinou muito com... Tem um galho ali, ó. Olha lá, que bonito. Olha pra trás. Olha atrás. Tá muito lindo, amiga! Em um lugar e um estado de espírito em que um simples galho te faz dar risada, é bem mais fácil e possível ser feliz. Vamos entrar em um rio que deságua aqui no final do Mamanguá. Aliás, parece que tem mais outro que eu nunca fui. Tenho a impressão de que fica mais para aquele canto à direita. Eu queria muito trazer. Era o principal lugar que eu queria trazer. Este lugar lembra um pouco os estuários de Bertioga ou do Paraná, onde uma enseada dá lugar a canais de manga. Não é fácil achar a entrada do rio se ninguém te avisar onde é. E com tanta coisa para se olhar, fica ainda mais difícil. Quando entramos no mangue, tudo já tem outro clima. Milhares de caranguejos nas margens, que habitam esse lugar há sei lá quantos milhares de anos. E nós passando por aqui em um instante ínfimo, desprezível, um grão de areia no grande esquema das coisas. Apesar da nossa arrogância de achar que estamos no centro de tudo.
Então o mangue dá lugar a um rio de mata, com águas transparentes. Essa é a minha parte preferida. Tá chegando. Aqui é um lugar que dá pra deixar a bote ou dá pra ir mais pra frente? Foda, né? É a onça. Onça selvagem! Olha lá! Tá lá, ó, escondido. Qualquer momento vai atacar. Cara, que da hora que tá. Arrei mais pra frente. Ó, uma cordinha. É, alguém amarrava aí. Acho que eles estão lá Porra! Aê, senhor. Tarde do que? Mais tarde. Mais tarde do que mais tarde. Ah, é assim que começa a dar problema e tem salvamento depois. Ó. É assim que as coisas dão errado. Ó. Ai, achando. Mandou bem, mandou bem. Acidente de trânsito. Tem um perito já pra dizer quem tem razão. Ó. Os dois a remo, mas eu tava vendo o bom bordo dela, acho que eu tava errado. Tem a preferência que vem pela direita, né? Não, então eu tô ferrado. Tem cerveja gelada aí, não sei se o perito aceita. Cervejinha? É um time de profissionais, hein? É uma equipe multidisciplinar aqui pra... Bota o cordão. Ó, o boto rosa. Pegou o sol, tá rosa. É o sereia da doce. Uns vem a remo, outros vêm. Ó, aqui tá subindo, olha só. Tem um jacaré na beirada ali, ó. Eu espantei ele e correu pro meio do mar. Aqui tá subindo a corrente, ó. Ela não vai conseguir voltar pra vida dela. Será? Larga no mato. Seca. Não, ela tá com a asa amassada. Ela não consegue voar. Uma mariposinha bonitinha. Sei lá o que gelada, que é né? isso. E eu tô de parasita, cara. Tá de parasita. Ó, agora dá um peixe piloto aí. De craca, eu tô de craca. Nossa, agora vocês estão indo na correnteza. Que maravilha. A vida não pode ser só dificuldade. Tem que ter algum momento que ajude a gente. Chegamos depois de muitas remadas. Cada um já perdeu 5.000 calorias aqui, né? Desviamos de vários troncos de árvores grandes como esse aqui. Olha lá, trajeto difícil. Só na correnteza. Abrindo caminho na mata com facão para passar com barco. Água mineral, água mineral. 10 anos, pó. Essa é a tribo dos tomapingas. É água mesmo? Tem que ver. Eu não sei, acho que essa tribo aí. Pode ser batizadinha, né? É aquele chá de... Como é que é? Cogumelo? Chá de cogumelo? Daime. A chuaia? Como é que é? É chá de Ushuaia. É lá embaixo, no frio, você toma frio. Aí agora é só ir dirigindo. Tô adorando isso. Só nem remar. Para vir aqui é essencial dar uma olhada no movimento da maré antes. Não só pela profundidade, mas também para não ter que remar contra a corrente. Deitado assim pode? Eu acho que a natureza castiga um negócio desse. É muita folga. O que aconteceu aí? Uma folha. Pé pra fora aqui. A gente ficou na dúvida se vai mais remando ou se para por aqui mesmo. Esse é um portinho tradicional para deixar o barco e seguir a pé. Até porque é uma delícia perder um tempo por aqui.
E depois o rio começa a ter mais pedras, a navegação é um pouco mais complicada, mas bem linda também. Chega aqui e fala, então pessoal, na verdade não tinha cachoeira não, era só pra fazer esses remator. Ah, tô não, mano. Lugar lindo, eu acho mais legal esse caminho do que a cachoeira, na real. É legal a cachoeira, mas... Ó, pá, colisão. Fogo cruzado de filmagem, olha lá. Que travessia, hein? Que da hora, muito legal, sempre legal aqui. Bom saber que com 70 centímetros dá pra vir. A maré mediana de quarto foi o que eu achei. Quando a gente desce com ela mais rasa que isso quando a gente vai embora. Agora é só as meninas escalarem esse negócio aí? Tá fácil. Porque o pessoal, né, tipo, o que o pessoal faria quando chegaria no bar? Comeria um churrasco, cerveja, nós vamos andar pelo mato catando comida silvestre aí, né? Banana é o ser humano. Você não vai caçar? Vai pegar, vou caçar. Vai caçar banana? Banana, vou caçar qualquer fruta que eu achar vermelhinha, eu vou comer, não quero nem saber. Ó, aguentou, eu sou uma grande onda. Exploradores da natureza. Corrimão aí, os caras não terminaram de instalar, mas o degrau tá pronto. Nesse ponto acabamos deixando os barcos e aqui fomos por terra. Passei bastante creme e o repelente por cima. Fazia tempo que não passava por aqui? 10 anos só. Agora começou a segunda parte aí do Ironman. A gente já... Nadou, remou. a gente foi pela água. Falou. Agora caminha 20 km. Depois tem bicicleta ali pra gente andar mais 200 km de bicicleta. E aí as bicicletas é ladeira acima, chega em cima do morro. Aí tem uma surpresinha, que é um parapente. Sei por que eu acho que vocês são meus amigos. Só que é uma fria, A gente trata bem a pessoa, faz churrasco, dá cerveja. Aí eles convidam pra uma trilha dessa. Que falta de consideração. Putz, que massa! Abacaxi, ó! Sim, no meio da trilha tem um sítio com uma pequena plantação de abacaxis. Colocar o pé na areia, sentir a água correndo, escutar o seu som. A evolução nos moldou para achar isso bom. É sinônimo de água fresca, de vida. E também um certo alerta, uma atenção. Afinal, não éramos os únicos animais a beber água em lugares assim. Talvez por isso a gente fique com sentidos tão aguçados em lugares assim. Lembrando das sensações, das texturas, dos sons. Tem uma beleza ancestral, primitiva aqui, que nos faz lembrar que somos animais também. Nos desperta uma poesia sem palavras, sem a ilusão da racionalidade que a linguagem às vezes dá para algumas atitudes nossas. Caiu um repelente no meu olho, meu que tá... Talvez vocês não tenham ideia de como ter estado aqui e editar esse vídeo é para mim. Ter o privilégio de passar dias assim e isto sendo parte do meu trabalho. Óbvio que o caminho que eu escolhi não é só feito de dias assim, eu posso garantir. Mas eu sinto que achei um caminho que eu amo. E que parece que o universo realmente quer que eu esteja. Por um motivo que, se existe, eu não entendo ainda exatamente porquê. E do fundo do meu coração, eu espero que você tenha achado o mesmo. E se não achou ainda, busque. Não se preocupe muito com o fim. É o caminho, o caminho. Como agora chegamos na cachoeira, ela é linda, mas nem perto do caminho para chegar até ela. Esse sim foi mágico. E pensar no caminho é pensar na próxima curva que você vai fazer. Se vai ser divertido, se você vai aprender, se você vai chegar maior do que é hoje no próximo ponto, se vai poder ser criança de vez em quando nele. Nem todo caminho bom é fácil. Nem todo caminho fácil é bom. Escolha com cuidado, mas não muito para não ficar parado, não ir a lugar algum ou desenhar uma vida em preto e branco que todos fazem. Sem rios transparentes, sem banhos de cachoeira, trilhas cansativas, mosquitos, amigos falando bobagens e coisas novas que você nunca viu.
sem quebrar a cara de vez em quando e aprender com isso. Enfim, uma vida intensa, sem deixar de perder o escasso tempo que você tem aqui nesse mundo. Mas se você me permite dar mais uma dica, de alguém que, na real, não tem nada de melhor pra ficar dando dica na vida de outras pessoas, não carregue muito com você. Não mais do que é prazeroso carregar. Não é legal caminhar com tanto peso. Que vida, mais ou menos, né? Se você assistiu até aqui, meu muito obrigado, eu fico muito feliz que você tenha gostado. E se você já assistiu vários outros episódios e quer colaborar de alguma forma, pense com carinho e deixar qualquer coisa pra gente lá no Apoia-se. É um site de crowdfunding que é a forma que o Hashtag Sal se mantém e sua ajuda é muito importante. Deixe lá o que você puder, quiser e acha que a gente merece. Qualquer quantia é bem-vinda e fazendo isso você entra no nosso grupo do Telegram, onde a gente organiza muitas coisas interessantes como sorteios, onde você pode até mesmo velejar de graça, ter aulas de vela. Então eu te espero aqui no próximo domingo às 10 da manhã ou lá no grupo do Telegram daqui a pouco.